Hoje é o dia de falar sobre a minha mãe. Ela teve uma infância muito difícil, cheia de desafios. Muita gente nem imaginaria passar pelo que ela passou. Mas mesmo assim, ela cresceu com muita coragem e criou eu e meus irmãos muito bem, praticamente sozinha. Fazia milagre com pouquíssimo dinheiro, mas mesmo cansada de tanto trabalhar, nunca deixou faltar amor dentro de casa. E hoje, enquanto eu mexo nos seus cabelos, eu penso em quanta história ela tem para contar. A história de uma pessoa que lutou e venceu. Quando eu cuido dela, é porque eu quero tentar devolver um pouquinho de tudo, de tanto que ela me deu. Força e dignidade são os seus vestidos. E ela sorri sem o medo do futuro. Provérbios 31. Feliz Dia das Mães! Eu tenho uma filha maravilhosa, uma filha maravilhosa, dedicada, que todo mundo gostaria de ter. Feliz Dia das Mães, Débora. Feliz Dia das Mães, mãe.